Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast. Antes disso tudo, eu gostaria de te convidar a curtir, comentar, compartilhar e bem-vindo a Centralcast. Pessoal, eu tô com um entrevistado aqui, gente, que todos vocês conhecem. Ele é nosso amado pastor e com você, gente, pastor Wilson Félix. Se apresenta aí, pai. Bom dia para todos, olá Eliel, a audiência do nosso podcast, que Deus abençoe seu dia. Estamos aqui para um bate-papo hoje com o Eliel, vai ser muito interessante. Tá? Meu Deus, não precisa ficar preocupado não. Gente, eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu tô meio gripado, resfriado, não sei. Minha voz tá engraçada, mas hoje a gente vai ter uma entrevista com o pastor. Eu acredito que tem várias perguntas que vocês queriam saber sobre a vida dele. Hoje a gente vai responder algumas delas. E primeiro, como é que começou o teu ministério, pai? Todo mundo sabe que eu nasci num lar cristão, né? No dia que eu nasci, meu pai aceitou Jesus. Eu fui criado na igreja, fui criado o tempo todo na igreja. E desde pequeno, eu já tinha essa tendência de ser pastor, que a minha mãe fazia. A minha mãe, por ser costureira, ela fazia minhas roupas. E eu usava uns terninhos para ir para a igreja. E já me chamavam de pastorzinho. E eu sempre entendi que eu seria um pastor. Meu Deus, mas e quando foi na juventude é um momento mais complicado e tal, como é que foi aceitar isso na juventude? Então, na minha juventude, quando eu vim morar em Jacareí, eu tinha 12 anos de idade, eu acabei me afastando. Em Jacareí nós tínhamos dois extremos, uma igreja ultra tradicional e uma igreja pentecostal um pouco radical. A ultra tradicional era um culto muito litúrgico e eu vinha de uma igreja um pouco pentecostal. E a outra pentecostal era radical, ela excluía o jovem que jogava bola, o jovem que ia à praia, eles excluíam, não suspendiam, excluíam e anunciavam no culto de domingo. E eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor por um tempo, mas nunca deixei de ser crente. Eu até tentei me desviar, mas não consegui. E naquela época a Conceição era muito menor ainda, né? E eu acho que o pensamento do povo ainda era muito restrito a essas duas igrejas, era muito fechada. Ou você era de uma igreja ultra tradicional ou de uma igreja pentecostal radical, sabe? E não havia uma igreja meio termo. Aí quando nós viemos para cá, meu pai também parou de frequentar, minha mãe parou de frequentar e os filhos acabam se afastando, porque quando os pais não estão caminhando, os filhos não vão ter um porto, não vão ter um local para ir, num caminho. E com isso eu acabei me afastando. Com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu retornei à casa do Senhor. Deus me chamou de uma maneira muito impactante e eu retornei e estou até hoje. Meu Deus, como é que foi esse momento de retorno? Então, eu estava meio afastado dos caminhos do Senhor, como eu falei. Eu fui a um culto. E nesse culto, quem estava ministrando era até o pastor da Igreja Internacional Zona Sul. Era uma festa de missões na nossa antiga denominação apostólica cristã. E eu fui a esse culto no domingo, lá em Bangu, e sentei lá na galeria. Longe de todo mundo, ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu era filho do pastor José Marcelo. E eu sentei na galeria assistindo o culto. E no final da mensagem, o pastor começou a pregar e ele olhava para a galeria e dizia assim: moço, Deus tem pressa da sua vida. E ele olhava para a galeria, eu tinha a sensação que ele estava falando comigo. Eu tinha uma sensação que Deus estava me chamando naquele dia de uma maneira muito pessoal. E ele começou a falar isso, moço, Deus tem pressa da sua vida e você precisa tomar uma decisão hoje. E eu, quando ouvi aquela palavra muito impactante, eu pensei, eu preciso voltar aonde meu pai pastoreia. E no final do culto eu saí, quando eu peguei o ônibus bateu. O ônibus bateu, tivemos que descer do ônibus, esperar um outro ônibus. E quando eu cheguei na igreja que meu pai pastoreava, que não era muito longe, e eu cheguei lá, chamei a Lisiane na época, minha irmã mais velha, e falei para ela que eu estava indo ali para reconciliar com Jesus, que Deus tinha falado comigo de uma maneira muito forte. E ela veio, me abraçou, fui à frente, reconciliei e estou nos caminhos do Senhor até hoje. Nossa, e gente, tem uma história da minha avó orando na cabeceira da cama, acho que essa história tem que contar também, gente. Conta aí, é muito boa a oração que minha avó fez. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher que buscava muito a Deus, muito. E nesse tempo que eu andei afastado, eu comecei a andar noitada, mas nunca fui de bagunça. O dia que eu bebi, eu passei mal, adquiri uma gastrite que passo mal até hoje, é a primeira vez que eu bebi. Nunca fui de beber, nunca fui
por esse caminho. E eu comecei a sair à noite, uns colegas, ela me chamava à noite, saía. E um dia eu cheguei de madrugada em casa e eu deitei, estava ali deitado, estava quase pegando sono e eu lembro que a minha mãe se ajoelhou na cabeceira da cama. Ela se ajoelhou na cabeceira da cama e ela começou a orar. E nessa oração, ela dizia assim: Senhor, tu me deste os meus filhos e disseste para mim que nenhum deles se perderia, que seriam todos iriam te servir. Se não for por Wilsinho te servir, eu te peço que o Senhor prepare o meu filho e o Senhor até leve. Eu aceito perder para o Senhor, mas não aceito perder o meu filho para o mundo. E essa oração dela mexeu muito comigo, Eliel, porque eu sabia que as orações da minha mãe, ela tinha um peso no mundo espiritual. Eu falei, o quê? Eu tenho que voltar logo para Jesus, porque antes que ele me leva. Dessa, enfim, e quando você retornou, como é que foi assim o momento ali? Foi um momento muito feliz, né? Quando eu retornei, eu voltei com muita fome de Deus, muita fome de Deus. Eu morava aqui em Jacareí, eu estudava em Angra dos Reis, eu estava terminando na época do segundo grau, eu estava terminando o segundo grau, e eu andava com o Novo Testamento no bolso. Eu li o Novo Testamento várias vezes. Eu ficava no ponto ônibus, que às vezes eu saía às 8h40 da escola, e o último ônibus era 11 horas da noite. E eu ficava, às vezes, de 8h40 até 11 da noite, sentado ali na Praça de Angra, em frente ao antigo Exal ali, esperando o ônibus. E eu ficava lendo o Novo Testamento, lia muita Bíblia, eu estava com muita fome de Deus, e eu voltei com muita vontade de me aprofundar no relacionamento com Deus. E o desenvolvimento ministerial, quando é que foi chamado a diácono? Que, gente, para quem não sabe, meu pai foi diácono, foi passando, já foi líder, né? De vários departamentos. Jovens. Então, eu passei por todos os processos na igreja. Eu já fui líder dos jovens, já fui primeiro vice-líder dos jovens, depois líder dos jovens. Eu fui diácono presbítero e de presbítero a pastor. Eu era um diácono não muito ativo, até porque teve uma época da minha vida depois de casado, já tinha o Júnior como filho. Eu trabalhava muito, eu tinha um comércio, eu tinha um mercado aqui em Jacareí. E eu trabalhava muito, muito. Mas aos domingos eu não perdia culto. Domingo eu estava na igreja. Durante a semana eu tinha muita dificuldade, mas domingo eu estava na igreja. E um dia o pastor Luiz Carlos estava ministrando no culto e ele olhou para mim e falou assim: Wilson, Deus tem pressa na sua vida. Procure um seminário o mais rápido possível. Aí quando ele falou aquilo, abriu um leque de entendimento que eu precisava me aprofundar mais para exercer o chamado. E eu, na segunda-feira, fui a Angra, conversei na época o curso era um curso chamado Curso Shekinah, pastor João Humberto, pastora Rosa, que coordenava esse curso, um seminário, teve o básico e teve o bacharel em teologia. E eu fui fazer esse curso lá com eles. E quando comecei o curso, na terceira aula, o dirigente da congregação de Jacareí, que na época era o pastor Pedro, ele precisou voltar para o Rio e ele precisou deixar alguém no lugar dele. E quando ele saiu, ele me deixou no lugar dele. Foi um impacto muito grande, porque o pastor Pedro, ele pregava, ele cantava, ele tocava, ele era multifuncional, ele dava oportunidade para as pessoas no culto, e quando ele via que as pessoas não cantavam, ele abaixava o microfone. Ele ajudava cantando, ele ajudava tocando, e a saída do pastor Pedro traria um baque muito grande para a igreja, porque eu não tinha as qualidades, nem pregar, eu não pregava direito, sabe? Eu estava começando a desenvolver o ministério naquela época, mas eu assumi, porque uma coisa que eu sempre tive é não fugir das responsabilidades do chamado, sabe? Às vezes, mesmo com dificuldade, eu encarava, porque eu entendia que aquele que me chamou, ele é capaz de me capacitar a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu nunca fugi. Aí tu foi para Angra, fez esse curso? Fiz o curso, aí continuei como diácono, aí no período que eu fiquei como diácono, a igreja cresceu muito, a igreja desenvolveu muito, sabe, a igreja cresceu, veio muita gente nos ajudar, na época o De Paulo era presbítero, veio nos ajudar, o presbítero Adão
hoje é pastor, De Paulo também é pastor, vem nos ajudar. O Luiz também, o Luiz Cláudio vem nos ajudar. Vem muita gente boa, Carlos Silva, E que teve a também questão é pastor. também da obra do Porto Real, né? Que tinha Começou a obra alguns do Porto músicos. Real, muita gente veio ajudar, muita gente tocava nos cultos, veio músicos, veio pastores, sabe, a igreja teve um desenvolvimento, e nisso que ela desenvolveu, ela passou a ser igreja, ela cresceu, e quando ela cresceu com o número que precisava ter para ser independente e virar uma igreja, eu não poderia passar a igreja porque eu era diácono. Aí eu retornei para o meu pai a direção da igreja, que meu pai era pastor, ele já não dirigia mais a igreja de Santíssimo. O meu pai assumiu a igreja de Jacareí, eu passei para ele passou a congregação à igreja, e quando ele passou, e no ano 2000, ele me ordenou a pastor, ele me apresentou à junta executiva na época, eu fiz o curso da junta executiva de administração eclesiástica, e eu fiz o curso, fui aprovado no curso, eles me ordenaram a pastor. Aí eu fui ordenado a pastor, fiquei à frente da igreja aqui em Jacareí até 2003, até final de 2003. No final de 2003 eu quis viver uma experiência nova. Como eu tinha vivido todo o processo aqui nessa igreja, eu quis ir para o Rio, para ter uma experiência nova, um aprendizado num grande centro, e eu fui para o Rio. Fiquei 20 meses à frente de uma igreja, lá num bairro chamado Jardim Terra Firme, que é entre Senador Camará e Santíssimo, e fiquei ali, e só que com o tempo Deus falou que o meu tempo ali havia acabado e que eu precisava retornar. Porque quando eu saí da igreja, o meu pai reassumiu a igreja, só que o meu pai, ele teve algumas pressões, alguns desgastes, ele preferiu entregar a igreja para o pastor Jorge De Paulo. De Paulo assumiu a igreja teve uns problemas, a igreja teve um interventor. Na época, o pastor presidente da junta executiva, ele veio como interventor da igreja, e estava como interventor. E Deus começou a falar que o meu tempo no Rio havia acabado, que eu precisava retornar. E quando a pessoa me falou isso, que eu precisava retornar, eu até ri da pessoa, Elião. Porque eu falei, a igreja aqui está dando certo, está crescendo, as coisas estão acontecendo, estou feliz, está bem. Eu falei, não há motivo de eu sair daqui agora. Aí, nisso que eu falei isso, passou um vento na igreja, saiu a metade dos jovens da igreja. Eu entendi que o meu tempo ali acabou. Aí foi quando eu chamei o presidente, falei para ele, falei, o meu tempo aqui acabou, eu preciso retornar à minha cidade. Deus está falando comigo que eu preciso retornar para a cidade. Aí ele falou, mas a igreja está acontecendo. Pessoal, eu falei, pastor, mas se eu continuar, essa canoa vai afundar, porque o meu tempo aqui acabou, eu vou me tornar um Jonas. Tudo aquilo que eu fiz de bom, tudo aquilo que Deus me usou para trazer qualidade para essa igreja, ele vai cair no esquecimento com o tempo do desgaste que ela vai ter. Aí eu saí de lá, retornei para Jacareí, vim para cá como membro, e como aqui era uma intervenção na época, precisava ter uma eleição. Aí teve a eleição, todo um processo, eu ganhei a eleição, retornei para cá em 2006. 2006, retornei à direção da Igreja Jacareí, aonde estou até hoje. Tu falou que não tinha problema nenhum lá em Terra Firme, gente, mas era entre a bala perdida e a bala certa, porque tinha muito tiroteio ali. Muito. Entre ir de casa pra igreja, gente, a minha mãe já contou, né, várias vezes que teve que parar por causa que estava tendo tiroteio, tinha que voltar, fazer um retorno. Nossa, era um negócio complicado lá. Então, nós morávamos em Campo Grande, no centro de Campo Grande, aí nós pegávamos a Cesário de Melo, para a Avenida Santa Cruz, para irmos lá perto de Senador Camará, fazer o retorno para pegar a Estrada da Posse. E normalmente, quando eu chegava naquela área ali, tinha muito tiroteio. E a igreja, ela ficava nós chamamos de faixa de Gaza. É o finalzinho da Taquaral, finalzinho de Camará, com um bairro chamado Terra Firme. E lá tinha muito tiroteio. Teve um tiroteio, teve uma época, uma vez que nós estávamos indo para a igreja, e no meio do caminho, tiro comendo solto, tiro de fuzil, armamento pesado. Sua mãe ficou muito desesperada, e muito tiro, e as crianças, vocês gritando, não quero morrer, não quero morrer. Ela pulou para o banco de trás, segurou as crianças, eu fiz o retorno, voltei. Quando cheguei lá na igreja, o pessoal falou, pastor, lá está muito perigoso hoje. O senhor não era para ter passado lá. Eu falei, eu não sabia desse perigo, mas nós andávamos ali, até porque eu sou nascido em Senador Camará.
Eu venho de Camará. Eu achava que Camará não estava tão violento quando eu saí de lá. Mas foram muitas histórias ali que nós vivenciamos de tiroteio. Ah, e uma coisa que eu acho bom ressaltar é quando vocês vieram de Senador Camará pra cá. Que aqui, gente, a família conta, né? Que o vaso era feito de bambu, o banheiro era feito de barro. Como é que foi esse momento? Então, quando nós retornamos para Jacareí, eu tinha 12 anos de idade. O meu pai sempre trabalhou em metalurgia no Rio. Meu pai era maçariqueiro. E chegou um tempo que as portas se fecharam, Eliel, muito grande. Meu pai passou a trabalhar de servente de pedreiro para sustentar os 5 filhos que tinha, mais os agregados que a minha avó ainda ajudava a criar. Sabe, muita dificuldade financeira mesmo, muita dificuldade de nós termos que vivemos, às vezes, de cesta básica da igreja, de ajuda de irmãos da igreja. Mas nesse período, nós tivemos muita experiência com Deus. Eu sempre conto para as pessoas que eu tive uma experiência com Deus na minha infância. Eu sempre gostei muito de pão, Eliel. Sempre gostei muito de pão. E um dia minha mãe me deu dinheiro, umas moedinhas, para comprar um leite para o Val. O Val ainda era pequeno. Não era nem o Val, era a Luciana. Minha mãe me deu umas moedinhas para eu comprar um leite. E falou, ó, essas moedinhas estão certinhas, você vai comprar um leite tipo C. Antigamente tinha o leite A, B e C. O pessoal mais pobre comprava o leite tipo C, que era um saquinho. E eu saí para comprar aquele leite, ela falou, ó, as moedas estão certinhas para o leite, não pode perder nenhuma moeda. E eu falei, mas e o do pão? Ela falou, meu filho, não tem dinheiro para o pão, vou cozinhar uma aipim ou uma batata doce, mas não temos dinheiro para o pão hoje. E eu saí chorando porque eu gostava de pão. O dia que não tinha pão no café da manhã, eu passava o dia deitado, eu e a Elisiane, porque nós éramos apaixonados por pão. E eu saí para comprar o leite. Quando eu cheguei na padaria, coloquei as moedinhas no balcão e falei, moça, me dá um saco de leite tipo C. A moça pegou as moedas, contou e falou, menino, olha o troco. Eu falei, moça, não tem troco. A minha mãe falou que é só... o dinheiro está certo. Ela falou, menino, pega esse troco aqui. Quando eu peguei as moedas que sobraram, eu, como sempre fui muito bom de matemática, eu olhei para o balcão, era a conta dos pães do café da manhã lá em casa. Aquelas moedinhas devolvi, falei, então me vê de pão. Comprei o pão e eu tive aquela experiência com Deus. A minha mãe chegou em casa, orou com a gente, mostrou para a gente que isso era o cuidado de Deus. Sabe, a minha mãe sempre teve essa preocupação de nos mostrar que tudo que acontecia nas nossas vidas tinha uma intervenção sobrenatural de Deus. E nesse período a dificuldade ficou muito grande lá no Rio. Aí nós saímos de Santíssimo, nós já tínhamos mudado de Camará, porque eu morei em Camará do meu nascimento até 8 anos de idade. Com 8 anos eu fui morar em Santíssimo, e de Santíssimo eu vim para cá, para Jacareí, com 12 anos de idade. Quando nós viemos morar em Jacareí, a dificuldade era muito grande. Meu pai veio para cá para tentar a sorte. E a minha avó cedeu uma casa. A primeira casa que nós moramos aqui, a minha avó morava nela e ela nos cedeu essa casa. Essa casa era de bambu trançado com barro. Era um barraco de bambu trançado com barro. Um vaso sem tampa, sem aquela tampa para você sentar, uma descarga barulhenta, totalmente precário. Mas nós viemos para cá. Nós viemos para cá, o meu tio cedeu o sítio para a gente cortar banana, e o dinheiro do corte de banana a gente usar para fazer compras para nos manter. Viemos para cá com muita dificuldade, muitas. Foram tempos muito difíceis, mas foi um lugar que Deus nos abençoou. Eu detestava Jacareí. Jacareí era pequeno demais. Não tinha luz também, né? Não tinha luz suficiente, televisão não pegava, não tinha nada, que era muito difícil. Mas a gente vai se adequando ao ritmo de vida. Mas Jacareí evoluiu muito hoje. Muito. Isso é verdade. Tanto, gente, que a gente fica falando que antigamente dava essas altas temporadas. Gente, era certo que ia faltar luz umas 2 vezes assim no dia. Ou não ia ficar o dia todo sem luz, sem água. Agora não tem mais isso em Conceição, graças a Deus. E a mudança aí na rede, sei lá o que aconteceu, que não falta mais água nem luz aqui em Conceição. E quando é que foi que meu avô começou essa empreitada de comércio?
Então, meu pai, aí ele ficou um ano, mais ou menos um ano nessa dificuldade, muita dificuldade. Aí depois de um tempo ele conseguiu um emprego na antigo estaleiro Verome. Ele foi trabalhar no Verome, aí as coisas começaram a melhorar. Aí eu passava o dia, eu saía da escola, passava o dia cortando um barranco. Meu pai chegava do serviço, fazia a obra na casa. Foi melhorando a casa foi melhorando aos poucos. Eu passava o dia cortando barranco e aterrando a parte da frente. Aí meu pai fizemos a obra, a casa foi melhorando, as coisas foram acontecendo. E quando meu pai saiu da Verome, a Verome mandou ele embora, o dinheiro que ele pegou da Verome, o meu tio, na época, cedeu uma loja para ele, emprestou uma Kombi que ele tinha. Meu pai, por ser um homem muito dinâmico, meu pai era um homem muito empreendedor. Meu pai não nasceu para ser empregado, meu pai nasceu para empreender. E ele pegou aquela Kombi com meu tio, foi no Ceasa e começou a comprar mercadoria, montou um pequeno sacolão. Comprou mercadoria para o sacolão e comprava, antigamente, a gente comprava uns sacos grandes de biscoito skinny, aquele biscoito amarelo, e ele comprou aquele saco grandão, vinha com a Kombi lotada daquele biscoito e botava lá, e eu pegava uma serrinha, pegava saquinho de sorvete, saquinho pequeno, e eu pegava uma serra, botava na ponta, enrolava e passava na vela e fechava aqueles pacotinhos de biscoito, que a gente não tinha um negócio de imprensar, de fechar, não tinha. Eu fechava na vela, era uma serra, a gente enrolava ali e passava aquela serra na vela e ali fechava. E ele ganhou muito dinheiro com esse biscoito dava muito dinheiro. E as coisas foram acontecendo. Ele, aquele sacolão, ele começou, cada semana ele botava um produto novo. Do sacolão virou uma mercearia, aquela mercearia foi avançando, sabe? Foi melhorando, mas sempre com muitas dificuldades. Aí da mercearia evoluiu, o terreno que do lado do meu tio tinha cedido para o meu pai. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu tio Lorival, nos abençoou muito, Eliel. Se nós chegamos aonde nós chegamos hoje, eu louvo muito a Deus pela vida do meu tio Lorival, que ele sempre cuidou muito da minha família, sempre foi muito amigo do meu pai, sempre muito amigo da minha mãe. Ele amava muito a minha mãe, a irmã dele, amava muito meu pai, que era cunhado dele, sabe? Ele nos cedeu, meu pai fez uma loja e nós fizemos um mercadinho. Daquele mercadinho, as coisas começaram a acontecer, aí prosperou um pouquinho, meu pai abrimos um outro mercadinho em Garatucaia. Meu pai em Garatucaia e eu em Jacareí. Aí a coisa começou a acontecer, compramos um primeiro terreno, onde é o mercado hoje Hortifruti, nós compramos aquele terreno ali. Aí compramos aquele terreno, aí meu pai fez um sacolão no meio, num pedaço do terreno, e no outro pedaço eu fiz a mercearia. Depois agregamos tudo junto, virou sacolão e mercado, e eu passei a administrar tudo. Aquilo dali cresceu, fizemos aquela loja, fizemos aquele prédio, compramos aquele terreno onde é o mercado lá embaixo, Poupe Marques, na Rua da Cachoeira. Compramos aquele terreno, construímos aquele mercado, e Deus foi abençoando muito, Eliel. E quando é que foi que vocês compraram aquele terreno da casa da tia Lu, do Val? Quando é que compraram? Aquele terreno meu pai comprou quando ele já tinha um mercado naquela rua. Ah, tá. Ele começou o mercado aqui em Jacareí, antes do Barriga Cheia, ele começou com Panela Cheia. Ali é um mercado onde é a Igreja Universal hoje. Ali era um mercado que o meu pai alugou e trabalhava ali. E quando nós compramos o terreno de cima, o dinheiro que arrecadava ali embaixo, o dinheiro que arrecadava em cima, nós começamos a construir o mercado Poupe Marques de cima, de baixo. Aí fizemos aquela loja, montamos aquela loja, e dali as coisas começaram a acontecer. Ele comprou aquele terreno, depois ele fez a casa. Hoje embaixo é a Igreja Nova Vida e o Salão da Dominique. E em cima é a casa do Val, da Luciana. Mas tudo começou aqui em cima. Caramba, principal. Que legal. E onde que era a casa antiga, quando vocês chegaram? Onde que era esse terreno? A casa ali é quase em frente ao mercado, que era o Barriga Cheia. Já viu um prédiozinho que tem ali? Sim, em frente, marrom. Em frente ao salão da Adriele, salão de cabeleireiro da Adriele. Sim, sim. Para cima um pouquinho da Igreja Nova, da Igreja Internacional da Graça. É. Então, era ali em cima, era uma casa grande que tem ali em cima. A casa era grande, meu pai fez uma casa boa ali em cima. Aí depois fez a loja, depois vendemos. Eu tinha um apartamento ali, eu vendi o apartamento, ele vendeu a loja de baixo. Depois nós investimos
tudo nesses outros empreendimentos. Deus foi abençoando muito, mas sempre priorizando Deus, Eliel. E o meu avô era pastor e estava no comércio, ou ainda não era pastor? Meu pai ele era um pastor auxiliar. Quem dirigia a igreja já era eu. Eu que dirigia a igreja, eu que comandava a igreja, sabe? Mas sempre com muita dificuldade. Era muito difícil conciliar igreja com comércio, porque tanto igreja como comércio, eles são senhores. E nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos dar tempo com exclusividade a esses dois senhores. E Deus me tirou do comércio para eu ter mais tempo exclusivamente para a igreja. Ah, tá, interessante. Nossa, gente, eu não sabia de metade dessa história. Mas aí as coisas começaram a melhorar. Muito. Aí a coisa começaram a acontecer. Nós começamos a igreja, cara, e ontem eu conversava com um rapaz, eu estava mostrando para ele a Igreja Apostólica Central, eu estava conversando com ele que nós começamos no local que nós chamávamos Caixinha de Fósforo. Em frente ao depósito de gás ali, tem uma lojinha, que era a lojinha do meu tio Lorival. Ele alugou para a igreja e nós começamos ali. Ali não cabia mais do que 12 pessoas, Eliel. O dia que entrava mais do que 12 pessoas, ficava tumultuado lá dentro. E ali, por ser muito próximo à rua, entrava muitos bêbados, que às vezes atrapalhava o culto, e às vezes a minha avó, por ter uma idade bem avançada, ela ia no banheiro, dava uma descarga, às vezes no meio da pregação, desfocava tudo, porque era muito ruim. Só que ali começou a acontecer, o pastor Pedro, ele veio para cá, o pastor Paulo ficou primeiro ali, ficou 1 ano preparando o terreno, ensinando, alimentando, cuidando. Paulo ficou 1 ano de Tarso, 1 ano, pastor Paulo de Tarso. Aí, quando o Paulo de Tarso voltou para o Rio, o pastor Pedro assumiu. Foi quando a igreja começou a desenvolver. E com o desenvolvimento da igreja, a nossa vida financeira também mudou muito, Eliel. Porque Deus sempre atrelou essas questões materiais às questões espirituais. As pessoas, às vezes, querem fazer uma dicotomia, separação, e não tem como. A nossa vida material, ela sempre estará relacionada com a nossa vida espiritual. A verdadeira prosperidade, ela só vai acontecer quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus. E foi um tempo que alavancou muito a nossa vida. A igreja começou a crescer, sabe? Saímos da caixinha de fósforo, fomos para uma área maior, meu tio cedeu um espaço, o pastor Pedro na época construiu, ali cresceu, ganhamos esse terreno aqui que nós estamos hoje. Na época o prefeito era o Charlinho, ele fez uma doação para a igreja, esse terreno aqui foi uma doação que o prefeito Charlinho fez para a igreja, sabe? Desse terreno nós construímos essa igreja, hoje é uma igreja grande, 440 lugares. Tudo começou com uma caixinha de fósforo. Caramba, interessante. E qual foi o diferencial da Apostólica para as demais igrejas daqui? Eliel, o diferencial foi que nós sempre pregamos um evangelho que leva as pessoas ao verdadeiro conhecimento. Por que acontece? Às vezes as pessoas estão muito presas a dogmas e a doutrinas. Aqui em Jacareí nós tínhamos 2 extremos, que era o extremo do tradicional, que era um culto totalmente frio, um culto totalmente sem vida, e nós tínhamos uma igreja pentecostal que era muito radical. Um jovem não podia ir na praia. Como que vai proibir um jovem de ir na praia morando em frente à praia? Como você vai proibir um jovem de jogar um futebol se o lugar que não tem muitas coisas para oferecer? Aí nós entramos com o evangelho, ensinando a palavra de Deus e dando essa liberdade. A Igreja Apostólica Cristã, ela entrou nesse vácuo que as 2 igrejas que tinham na época deixaram. E isso trouxe um crescimento. Sofremos muitas perseguições, muitas calúnias até hoje. Até hoje, a Igreja Apostólica Central, ela é muito caluniada, muito defamada, mas porque é uma igreja que dá resultado. Ninguém taca pedra em árvore que não é frutífera. Ninguém critica quem está no exorcismo. Quem está desaparecido, ninguém vai fazer. Mas quem está em destaque é visto, é lembrado, é comentado, é falado. E eu louvo a Deus porque a Igreja Apostólica Cristã, Apostólica Central, em Jacareí, ela é uma igreja relevante. É uma igreja que veio para essa cidade e ela tem uma predominância no mundo espiritual, no mundo financeiro e no mundo social.
A Igreja Apostólica Central, Eliel, ela ganha muitas pessoas para Jesus, muitas pessoas que entraram nessa igreja com problema com drogas, problema com alcoolismo, famílias destruídas, elas foram restauradas nessa igreja. Muitas pessoas com problemas financeiros, dificuldades, vida amarrada, hoje avançaram, prosperaram, e socialmente essa igreja faz um trabalho lindo, ela acolhe todo mundo, ela ajuda. No período da pandemia, sabe, as igrejas fecharam, uma dificuldade financeira, essa igreja não parou. Nós ficamos 15 dias fechados por causa da pandemia, mas depois de 15 dias nós decidimos reabrir a igreja e trabalhamos. Nós não podíamos fazer culto, mas nós prestávamos assistência para as pessoas, porque a igreja é o último local que deve ser fechado. E nós entendemos isso e começamos a trabalhar. Conseguimos doações financeiras e de legumes. Nós doamos para essa cidade um caminhão de legumes. Uma pessoa nos doou um caminhão de legumes. Fizemos cestas básicas para doar para as pessoas, fizemos bolsas de legumes para doar para as pessoas. Essa igreja ela assiste várias famílias todos os meses aqui que tem dificuldade financeira. É uma igreja relevante nessa cidade, é uma igreja que tem um posicionamento muito grande. E por ela ter essa influência, as pessoas inventam ideia. Se as pessoas me verem no local, eles falam assim: o pastor Ilcim estava ali comprando aquele terreno. O pastor Ilcim está andando com fulano, o pastor Ilcim está envolvido com a política. Fulano foi na igreja na apostólica, a apostólica fez parceria com fulano. As pessoas sempre vão criar essas narrativas porque é uma igreja que está em destaque. Mas nosso compromisso sempre foi com a palavra de Deus. Uma coisa que nós não devemos nos orgulhar, orgulho não é de Deus, mas uma coisa que nós falamos com propriedade, com alegria, que tudo que nós fazemos aqui nessa igreja, Leão, é tudo com recurso dos membros. Eu não tenho vínculo político com ninguém. Ninguém pode chegar aqui e falar assim: o pastor Ilcim tem que dar o microfone para fulano, o pastor Ilcim tem que colocar fulano no púlpito. Não faço isso. A nossa igreja recebe vários políticos. Eu apresento como apresento todo mundo que está no culto, mas nós não temos vínculo com ninguém. O nosso compromisso sempre foi com a verdade e a palavra de Deus. E você tocou no assunto de apostólica cristã e apostólica central. Quando foi que aconteceu isso e como que aconteceu? Então, Eliel, quando nós começamos em Jacareí, nós éramos uma denominação chamada Igreja Apostólica Cristã. Só que em 2017, 2018, a Receita Federal ela exigiu que não poderia mais ter uma denominação dentro da Constituição do país. E exigiram que as igrejas apostólicas cristãs elas virassem uma associação. Aí quando eu descobri isso foi ano passado, retrasado, não é isso? Quando eu descobri isso, um candidato à junta executiva veio aqui e ele contou que nós não éramos mais uma denominação, mas sim uma associação. Quando ele falou isso me abriu um entendimento que eu não tinha obrigação de continuar. Por quê? A apostólica cristã, ela não ajuda em nada, não acrescenta em nada no desenvolvimento da igreja, não ajuda ministerialmente, por ela não ter recurso para ajudar e só ter que mandar dinheiro. Nós mandávamos 10% do que a igreja arrecadava e nós tínhamos que mandar uma oferta de missões para o Rio. Era um dinheiro que nós mandávamos que poderia ser investido na igreja. E quando eu percebi, e Deus falou ao meu coração que era a hora de nós caminharmos sozinhos. Louva a Deus pela vida dos pastores da Igreja Apostólica Cristã, sabe? Louva a Deus pelos ensinamentos que eles nos deram, mas chegou um tempo de nós caminharmos sozinhos. Foi quando eu entrei com um pedido de desligamento da denominação. Você sabe que desligamento não é fácil. Sabe, algumas pessoas concordaram, algumas não concordaram, teve reunião, até porque para me excomungar. Várias reuniões. Várias reuniões para me excomungar. Mas, gente, quando Martim Lutero ele protestou contra as indulgências católicas, foi fácil para Martim Lutero? Não. A Igreja Católica até excomungou ele, amaldiçoou ele, porque ele foi contra aqueles viés religiosos da época. E nós saímos, mas não saímos debaixo de briga, não saímos debaixo de confusão.
nós saímos com uma carta de liberação, nós temos um documento de liberação e nós passamos a ser uma igreja independente. E quando nós passamos a ser uma igreja independente, nós precisamos mudar o nome. O CNPJ continuou o mesmo. É o 04-766-460, 1000 ao contrário, -86. Mas nós precisávamos mudar a razão social. Nós contratamos um novo contador para a igreja e mudamos o nome de Igreja Apostólica Cristã para Apostólica Central. Foi esse o motivo da nossa saída. E quando nós saímos, Eliel, a igreja alavancou, a igreja cresceu, porque nós estávamos presos a um sistema que não avançava. Eu sempre falo para as pessoas que o evangelho não mudou, Eliel. O mesmo evangelho que Jesus pregou, nós pregamos hoje porque é a mesma Bíblia. A Bíblia não precisa de atualização, mas a forma de comunicar o evangelho, ela precisa ser atualizada. Nós precisamos mudar a nossa metodologia de comunicar o evangelho. O que era pecado, continua sendo pecado. Não é porque nós temos uma parede cinza da igreja, a parede preta, que nós somos uma igreja que aceita tudo. Nós somos uma igreja que tem princípios, tem verdade, tem normas, tem estatuto, tem doutrina bíblica, mas nós entendemos que era a época de nós mudarmos, e nós mudamos. E esses 2 anos que nós estamos caminhando praticamente sozinhos, como essa igreja avançou, como essa igreja cresceu, tudo devido a essa mudança. Mas nós não saímos de rebelião. Tudo foi uma orientação. Eu, quando tive o entendimento, chamei o ministério da igreja, nós oramos para isso, comuniquei. Foi tudo muito bem amarrado. No dia que eu fui apresentar a carta de desligamento, me ajoelhei lá, pedi para as pessoas me abençoarem. Alguns ficam com raiva, porque não é porque nós saímos, porque deixou de comer o dinheiro. Infelizmente, a verdade é essa. Muitos não gostam por questões financeiras, porque Jacareí e Santa Margarida eram as igrejas que mais mandavam dinheiro para manter a junta executiva. E com a nossa saída, diminui esse recurso. Eles não gostaram, mas, graças a Deus, não sou inimigo de ninguém. Torço pelo sucesso deles, me alegro em ver as coisas acontecendo para eles, mas também nós entendemos que nós precisamos caminhar sozinhos. E uma coisa que eu acho muito interessante, gente, a minha voz tá horrível, mas enfim, uma coisa que eu acho muito interessante é que na igreja da minha namorada, a associação ali das igrejas tem muito material, gente. Eles não fazem nada assim, sem ter uma lista de materiais que é enviada da central metodista e tal. E eu acho isso muito interessante, que a gente nunca teve isso. Tipo assim, um material da igreja apostólica cristã, ou alguma fonte ali para utilizar, não tinha isso. Eles não davam esse reforço, esse sustento material. E hoje em dia o que eu vejo é que a nossa igreja se tornou uma igreja que produz esse material. Então, qual foi assim o maior determinante de tu olhar assim, caraca, essa foi a maior mudança antes da cristã e agora central? Então, a maior mudança foi o desenvolvimento da igreja. Por que acontece? Nós trabalhávamos limitado a uma denominação. É o caso de algumas igrejas. Tem muitas igrejas que estão muito presas a uma burocracia, Eliel. Sabe, às vezes tem igreja que parece Banco do Brasil, sabe, burocrático, parece o Lions Clube do Brasil, que para entrar uma burocracia, tem que ter um bocado de coisa. E hoje o evangelho está muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. E se você for muito burocrático, você não consegue desenvolver as coisas. E com essa saída saída nossa da Igreja Apostólica Cristã, nós ficamos independentes, facilitou as decisões, as comunicações de resoluções, é muito rápido. Você vai ver que a gente reúne a diretoria aqui da igreja e a gente vai tomando decisões. E as coisas vão acontecendo com muita rapidez. Nós já compramos 5 terrenos aqui em cima. Se não é na época da denominação, é um processo burocrático, é um processo lento, opiniões, questões financeiras que tem que mandar para o Rio, que de repente não vai poder fazer isso. E essa independência, ela nos trouxe uma liberdade de trabalho. Ela não nos fez viver uma libertinagem. Nós andamos debaixo de autoridade hoje. Nós fazemos parte de um DNA Rio de Janeiro, fazemos parte, andamos debaixo de uma mentoria, debaixo de uma orientação, de uma igreja séria, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni, é uma sumidade. Nosso material é usado
lá da Igreja Batista Central, os nossos coordenadores locais aqui, pastor Jefferson Tinoco, que é o responsável do DNA Costa Verde, é uma sumidade, nos auxilia muito nessa questão e nós caminhamos independente. Quantas coisas avançaram. Você é o maior exemplo. Quando nós imaginamos ter uma sala como essa de podcast, uma sala que a gente tem equipamentos de ponta, a gente não tem equipamentos de segunda linha. Os equipamentos são de ponta, equipamentos bem estruturados, uma estrutura muito boa. Por quê? A arrecadação da igreja ficou totalmente destinada à igreja. Nós desviamos para mandar para o Rio, para mandar um bocado de coisa e ficávamos limitados para trabalhar. Com isso, com essa saída, nós alavancamos muito como essa igreja cresceu nesses 2 anos. E pai, e quais são os maiores desafios agora que você vê? Então, os maiores desafios, ele é o caminhar independente também não é fácil. Às vezes o jovem, ele fica assim, quando eu ficar maior de idade, tiver minha renda própria, eu vou sair de casa. Aí vou sair de casa, vou viver minha vida. Só que quando você sai de casa, ser independente, ele tem limites também, tem dificuldade, vai ter um aprendizado, vai ter que ter uma adequação a esse novo estilo de vida. Sabe, hoje nós temos muitos desafios. Hoje nós não podemos mais retroceder, nós precisamos avançar e esses desafios são muito grandes, até porque nós vivemos um período da pós-modernidade, Eliel. Hoje o evangelho que nós comunicamos hoje não é o mesmo evangelho de 5 anos atrás. Não vou nem muito longe, 5 anos atrás. O evangelho mudou, E hoje, se nós não atualizarmos isso, não evoluirmos nisso, nós acabamos ficando para trás. A própria Bíblia diz isso, a Bíblia fala em Hebreus que aquilo que é envelhecido e não é atualizado, não acompanha a evolução, a tendência é desaparecer. Isso eu não estou falando de Bíblia. A Bíblia não precisa, porque a Bíblia é o livro mais atual. Mas a nossa forma de comunicar, a nossa forma de ser igreja, a nossa metodologia de trabalho mudou. Você vem na Igreja Apostólica Central hoje, é outra igreja. Às vezes eu fico assustado de ver como essa igreja evoluiu, como essa igreja avançou, sabe? A dinâmica que ela tem, a forma de comunicar, comportamentos foram mudados, forma de receber as pessoas, forma de tratar as pessoas, forma de comunicar o evangelho com essas pessoas, mudaram muito. Até porque, hoje em dia, as pessoas têm muita facilidade à informação. No meu tempo de infância, os pastores pregavam muito, se você não obedecer, vai para o inferno. Hoje não se fala mais isso, porque hoje se mostra a realidade das coisas, o que te leva para o inferno. Antigamente os pastores conduziam as pessoas por medo, hoje as pessoas não são conduzidas por medo, elas são conduzidas por conhecimento. É por isso que Jeremias, ele vai dizer, Deus através do profeta Jeremias vai dizer que daria homens inteligentes que conduziriam o povo com inteligência. Hoje, se o pastor não for um pastor inteligente, se ele não tiver um conhecimento, uma busca, ele fica muito para trás, porque as coisas mudam muito, Eliel. Todos os dias as coisas mudam muito. E essa questão de mudança, gente, existem uns estudos que mostravam que antigamente uma geração durava 70 anos, aí depois foi diminuindo. E até pouco tempo atrás era 7 anos, mas com a pandemia mudou para 4 meses. Tem estudos que falam que uma geração, um modo de pensar e de viver dura 4 meses. Imagina, os teus filhos já têm uma forma de pensar totalmente diferente, aí tu vai ter outro. No mesmo século, sei lá, na mesma década, mas já vai ser tudo diferente. Forma de se comunicar, forma de pensar. Uma coisa que eu acho muito interessante que no podcast que a Priscila, ela veio e falou, gente, que ela teve uma reunião e escreveu. O que significa aqui? PPRT. Nenhum pai conseguia responder o que estava escrito. Aí ela falou, gente, isso daqui tem uma frase que os seus filhos sabem o que significa. Que significa papo reto, né? Enfim, a linguagem mudou. Eu acho que a adequação à linguagem é uma coisa muito importante, porque ao tempo todo, gente, a gente está fazendo isso. É uma coisa que eu acho interessante, que a gente muda a nossa linguagem dependendo da pessoa. Se eu sei que fulano é muito estressado, eu não vou chegar aqui e ser muito cativante, muito impulsivo na minha linguagem. Eu vou procurar ser mais calmo, até para evitar uma briga. E a gente muda a linguagem para todo mundo. E por que para ganhar pessoas para o reino de Deus, a gente não fala a língua delas para que elas venham entender?
Eu acho que isso é um determinante também. Eliel, até porque quando eu fui fazer psicologia, há 5 anos atrás, eu tinha uma cabeça. Quando eu fiz o curso de psicologia, ainda não concluí, porque tive cada pandemia, perdi meus pais, não concluí, faltam algumas matérias, mas fui até o 10º período fazendo psicologia. A minha cabeça era uma, hoje a minha cabeça é outra, porque eu entendi que eu precisava me atualizar, não o evangelho, eu precisava me atualizar para comunicar o evangelho hoje. Isso mudou muito a minha forma de entender, de lidar com pessoas, a minha forma de conversar com pessoas, e isso me trouxe um conhecimento muito grande. E eu tenho certeza que isso agregou à igreja. E outra coisa, mudando de navio para cocado, mas nessa caminhada cristã, né, evangélica, de ministério, a gente passa por muitos momentos engraçados. Conta aí um momento, pai. Eliel, nós tivemos muitos momentos engraçados nessa igreja, muito. Eu vou te contar só um aqui, depois vou lembrar um outro. Nós tínhamos aqui na igreja um irmão que ele tem um grau de autismo, tem alguns transtornozinhos, e nós íamos fazer um culto numa casa lá no Rio, uma pessoa lá do Rio pediu um culto na casa dela e nos pediu que nós fôssemos fazer o culto. E eu, quando fui fazer esse culto, eu convidei os irmãos para ir. Nós tínhamos um micro-ônibus aqui na igreja, nós íamos levar de um ônibus. Esse irmão chegou lá em casa 3 horas da tarde. Era 2 e pouca da tarde, chegou lá em casa para ir para o culto. Eu falei, varão, mas veio tão... fiquei com medo, não dá tempo. Chegou 2 e pouca da tarde. Chegou lá em casa, almoçou de novo com a gente. Falei, você almoçou? Já almocei. Almoçou de novo com a gente. Aí almoçou ali, conversou com a gente. Eu falei para esse fulano, nós vamos fazer um culto na casa de um pessoal hoje. Esse pessoal nunca fizeram um culto, eles nunca foram uma igreja evangélica. Eles não entendem a nossa linguagem evangélica. Eu vou te pedir, quando você chegar lá, você não fale em línguas, porque eles não vão entender. Você não vai ao banheiro e não coma muito. Você já está bem alimentado, você já almoçou de novo. Daqui a pouco eu vou te dar mais um lanche. E você, quando chegar na casa, você vai ter um comportamento... Não, pastor, pode ficar tranquilo, que eu não vou fazer o senhor passar vergonha. Eu acho que o rapazinho não tomou o remedinho no dia, foi com a gente. Chegamos na casa, o pessoal nos receberam. Sabe, quando abriu o culto, a irmã falou, vamos abrir o culto. O irmão deu uma rajada de língua estranha. Ele deu uma rajada de língua estranha. Depois que ele deu a rajada de língua estranha, ficou falando muitas línguas durante o culto. No final do culto, comeu demais, entupiu o banheiro da casa e quando foi sair, tropeçou no portão, quase derrubou o portão com o muro. Eu falei, meu irmão, Deus, fez exatamente. Tudo que eu te pedi para você não fazer, você fez diferente. Sabe, nós tivemos esse momento, sabe, mas foi um momento de descontração, momento alegre, mas a igreja tem muitas coisas assim, Eliel. A igreja tem muitas evidências de situações que nos fazem rir e que a gente nunca mais esquece. É verdade, gente. Sempre tem alguma história que marca. Eu lembro que tinha uma época aqui na igreja, outra coisa que mudou muito, que a gente dava muita oportunidade. Chegava o momento do culto, não era aquele negócio organizado, tipo assim, me fala antes do seu testemunho, o que você vai contar, para tentar ajudar a pessoa. Era assim, quem quer uma oportunidade? Aí vinha uma irmã, gente, todo culto de quinta. Eu lembro até hoje. E ela cantava, ela falava uns 10, 15 minutos e ainda cantava. Eu lembro que os músicos ficavam, por que ela tá fazendo isso com a gente? Puxava umas músicas lá do fundo do baú. Teve uma vez, eu lembro até hoje, não sei se tu vai lembrar, que ela tava falando muito, ela já tinha passado dos 20, 30 minutos, aí tu subiu no púlpito pra tomar a oportunidade pra agradecer, irmã. Aí ela começou a correr com o microfone, tu ia pra um lado, ela ia pro outro. Gente, virava uma confusão no púlpito. Mas sempre acontece. Já aconteceu. De uma vez ou outra, sempre acontece. Aconteceu muito. Teve um dia que eu dei um irmão pediu para contar um testemunho. Dentro desse tempo que a gente ouvia essas coisas ao vivo, hoje nós temos uma preocupação. Todo mundo vai testemunhar, nós conversamos antes, orientamos, porque o culto é transmitido, o culto fica na rede. E essas coisas, as pessoas não vão ver o ponto positivo, as pessoas vão só ver o ponto negativo. E esse irmão me pediu a oportunidade para contar um testemunho, ele era presbítero, eu falei, vai falar uma coisa legal, né?
Ele contou que tinha um problema de hemorroida, Eliel. Ele falou que tinha uma hemorroida e ele sofria muito com essa hemorroida. E um dia ele estava em casa e Deus falou de maneira profunda com ele. E ele, quando sentiu o toque de Deus, ele botou uma pomada no dedo, mostrou o dedo no culto ainda, que ele botou a pomada e foi lá no local da hemorroida, colocou o dedo e ungiu o local. Meu Deus! Aí nós rimos muito com esse testemunho que no final do culto ninguém queria pegar na mão do irmão. Todo mundo tinha dificuldade de cumprimentar o irmão pegando na mão do irmão, porque todo mundo já avaliava que era o dedo. Aquela mão, meu Deus. Aquela mão. E igreja tem muitas histórias, muitas coisas acontecem na igreja. E uma coisa interessante também, qual foi o momento assim de que você viu uma pessoa transformada, que te empolgou muito? Eu acho que eu já até te fiz essa pergunta uma vez, mas qual foi o momento que assim te empolgou mais? A gente tem sempre essa realização, essa empolgação de ver resultado mesmo nas pessoas. Mas o dia que eu mais me emocionei, que eu achei que eu ia passar mal, era um rapazinho que tinha aqui na igreja. Ele vinha à igreja, mas nunca se firmou. Ele namorou uma menina aqui na igreja, mas nunca firmou. E ele sumiu um tempo. Fazia um tempo que eu não via esse rapaz. E um dia ele me ligou, quase meia-noite. 11h pouca da noite ele me ligou. Falou, pastor, eu sim. Eu falei, sim, boa noite, a paz. Ele falou, é fulano. Eu falei, ô fulano, tudo bem? Ele, não, pastor. Pastor, eu estou uma semana cheirando cocaína. Uma semana eu comprei R$4.000 de cocaína, comprei um montão de pino para ganhar dinheiro em Jacareí, comprou para vender em Jacareí e ele consumiu toda aquela droga, Eliel. Uma semana cheirando tudo. E ele me ligou me pedindo ajuda. Aí eu falei, estou indo agora na sua casa. Estou indo aí. Fui lá na casa dele, cheguei lá, ele perguntei se tinha droga, ele falou que tinha, jogamos fora a droga, limpei a casa, comprei um lanche para ele, conversei com ele, orei por ele. No dia seguinte ele veio na EBD, na segunda-feira eu levei para um centro de recuperação Ebenezer. E ele foi para o Ebenezer, ele foi para lá, ficou os 9 meses no Ebenezer, e um desses dias ele veio aqui no culto. E quando eu olhei para aquele rapaz, vi aquele rapaz transformado daquele jeito, eu me alegrei muito, porque a nossa alegria como pastor não é receber elogios, não é a pessoa dizer, foi o pastor que me ajudou, foi o pastor. Não, a nossa maior alegria é ver o resultado de transformação na vida dessa pessoa. E ele, quando testemunhou do que Deus havia feito na vida dele, eu fiquei muito feliz. Esse rapaz parou de usar cocaína, parou, ele voltou para a escola, se formou advogado, hoje ele é um advogado no Rio de Janeiro, Caraca. Tanto ele como a esposa dele, eles têm uma corretora, ele é diácono numa igreja evangélica, ele contou o testemunho dele para o pastor dele é um pastor famoso no Rio, mandou até um CD para mim, autografado na época, agradecendo o apoio que eu dei a esse rapaz. Aquilo me alegrou muito, Eliel, de ver o resultado de transformação, porque a igreja é lugar que a gente pega pessoas de todos os jeitos. As pessoas vêm para a igreja numa situação difícil, e a igreja é o lugar que Deus transforma, e a igreja é para isso. Sabe, ontem mesmo eu estava falando aqui na oração que nós temos todos os dias no monte, e até falei isso no culto também, que Jesus um dia curou uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Aquela mulher andava encurvada e era uma mulher religiosa, porque Jesus curou ela no templo. Ela ia à igreja e ela andava encurvada há 18 anos. E quando Jesus curou aquela mulher, os religiosos ficaram indignados porque era um dia de sábado. Eles não avaliaram o milagre, eles avaliaram a religiosidade. E Jesus falou assim, essa filha de Abraão, Satanás a conduziu por longo 18 anos. E ela também tinha o direito de ser liberta. Jesus falou, você está livre deste mal. Aquela mulher se endireitou na hora e passou a andar de maneira equilibrada. E isso me alegra muito, porque o evangelho é para isso. O evangelho é para nós acolhermos as pessoas e vermos as transformações das pessoas. Eu fico muito triste, ontem no monte eu estava até orando e falando com Deus que tem muita gente, Eliel, que carrega peso nas costas, porque nunca buscou auxílio em Deus. É por isso que Jesus falou assim, vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tem muita gente oprimida, tem muita gente carregando peso, porque o diabo,
ele trabalha no mundo espiritual fazendo o seguinte: ele induz as pessoas ao erro, aí quando a pessoa pratica o erro, ele aprisiona a pessoa naquele erro. A pessoa fica com vergonha de confessar, com vergonha de falar, com vergonha de expor o erro. Ele traz essa pessoa aprisionada. Essa mulher era uma dessas pessoas que o diabo trazia longos 18 anos encurvada. E quantas pessoas encurvadas? E quando nós vemos pessoas sendo transformadas, pessoas sendo, sabe, impactadas pelo poder de Deus, não tem alegria maior, não tem dinheiro que pague, Eliel. Sabe, eu sempre falo aqui na igreja que um engenheiro, ele constrói uma edificação que passa de geração para geração. O médico, ele salva uma vida. O pastor prepara para a eternidade. Nós, pastores, nós fazemos um trabalho que nós não estamos preparando pessoas para ter patrimônio e nem pessoas para ter saúde nesta vida. Nós estamos preparando pessoas para a eternidade, porque o nosso maior papel é ensinar essa questão de eternidade. E a eternidade é Jesus. Nós levamos Jesus para essas pessoas. E uma coisa assim, é até mais pessoal que a gente queria saber, como é que foi esse momento assim de separação? Como é que você passou por isso tudo? Eliel, não é fácil um divórcio, ainda mais para um pastor. Sabe, infelizmente, o divórcio, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. As pessoas às vezes têm uma interpretação errada que Deus odeia o divorciado. Deus não odeia o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o processo. E eu passei por esse processo de divórcio. Não foi fácil, foi muito difícil, porque todo divórcio ele é traumático, ele deixa rupturas, porque ninguém casa para separar. Ninguém casa com essa mentalidade: se não der certo, eu vou largar. Não, as pessoas casam para se ajustar e viver o resto da vida. E eu passei por um divórcio. Foi muito traumático, muito doloroso. Sabe, várias vezes eu pensei em deixar de ser pastor por causa do constrangimento, dessa dificuldade, que isso, para a minha vida, eu aprendi a lidar. Eu sou muito bem resolvido com quem eu sou, mas eu me preocupava muito com o evangelho, essa marca no evangelho. E teve 2 vezes, Eliel, que eu morava até num apartamento no Porto Real. Teve um dia que eu falei: eu vou tomar uma decisão, vou mudar de vida. Vou deixar de ser pastor, vou seguir a minha vida. Eu sempre fui empreendedor, sempre trabalhei muito, nunca tive dificuldade em trabalhar. Falei: vou mudar de vida, sabe? As coisas estão muito difíceis, lidar com isso, superar isso. E eu estava fazendo a minha carta lá, sentado na mesa, sentado na cadeira, lá na mesa, escrevendo a carta. De repente a Rosilene me ligou. Do nada, eu sozinho no apartamento, e eu lá escrevendo a carta de desligamento, de dispensa do Ministério Pastoral para mandar para a igreja, para mandar para a Junta Executiva, na época. A Rosilene me ligou. Ela falou: pastor, eu estava aqui em casa agora e Deus me incomodou a ligar para o senhor. Como o senhor está? Rapaz, aquilo foi muito impactante. Eu comecei a conversar com ela, sabe? Comecei a conversar, ela falou: vamos orar um pouquinho? Aí orou comigo por telefone. Sabe, olha como Deus ele tem esse cuidado. Aí, aquele momento ali, eu entendi que não era para eu fazer isso. Aí passei, superei, mas as dificuldades continuam. Eu não tinha aprendido a lidar, porque uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de lidar com as dores é porque ele não quer expor a dor, mexer na dor. E dor que não é mexida, ela não é curada. Falar sobre divórcio hoje, para mim, não me traz dor, Eliel, não me traz. Eu me preocupo com as pessoas que, às vezes, a gente vai falar envolvida, mas a minha dor, ela foi superada. Eu não tenho mais dor com isso. Eu não tenho mais dificuldade em lidar com isso, porque eu fui curado por Deus. Eu fui transformado por Deus nessa área hoje. Ajudo pessoas, muitas pessoas em divórcio, muitas pessoas, porque eu sei todas as fases que uma pessoa passa, que está no divórcio. Toda pessoa que sai do divórcio, ele tem várias fases. E eu aprendi a lidar com todas essas fases, porque eu vivenciei isso, eu passei por essa dor. E a primeira vez foi essa, a Rose ligou. Aí na segunda vez também, um dia eu estava muito mal mesmo, e estava pensando em fazer essa carta e desligar, deixar de ser pastor, seguir a minha vida. E o Maurício me ligou.
o Maurício me ligou. Foram essas duas pessoas, tanto a Rose e o Maurício. E tudo por ligação, isso é interessante. Tudo por ligação. E o Maurício me ligou e falou, pastor, amanhã, 6 horas da manhã, eu estou aí com o senhor no Porto Real para a gente subir um local para orar. Aí, todos os dias, ele e o Vitor iam lá no apartamento, chegavam 5 para as 6, 10 para as 6 no apartamento, eu ia lá para a laje do Porto Real orar. Teve um dia até que aconteceu uma coisa interessante, que nós orávamos em cima da marina do Porto Real, e lá tinha um espaço, uns quero-quero, que tinha dia que o quero-quero ficava atacando a gente, porque o quero-quero, quando está com o filhote, a gente tinha que orar de olho aberto, porque o quero-quero atacava. E teve um outro dia que nós chegamos lá, tinha muitas capivaras em cima. E quando nós chegamos ali para orar, as capivaras se assustaram e uma se jogou lá embaixo. Do nada ela se jogou lá embaixo, caiu dentro de uma lancha, que o irmão da igreja era marinheiro. Aí o Maurício até ligou para ele 6 horas da manhã, meu irmão, caiu uma capivara dentro da tua lancha. Ele foi lá, pegou a capivara e foi comer o churrasco o dia inteiro. Ele assou a capivara o dia inteiro. Mas eu venci. Hoje é um assunto que eu não tenho dificuldade em falar, porque foram superados, sabe? Não tenho mágoa de ninguém, não tenho ressentimento com ninguém, eu entendo o momento de cada um, eu entendo a dor de cada um, e eu superei essa dificuldade, graças a Deus. E uma coisa que também acho que é uma curiosidade de todo mundo, como é que foi ser pastor e namorar a Aline? Porque, gente, é muito engraçado, você já imaginou namorando pastor? Mas, enfim, como é que foi isso? Foi um namoro rápido, né, Léo? Foi muito rápido. Eu falei para ela que não dava para namorar muito tempo, sabe? Não dava para namorar muito tempo. Tanto ela tinha saído de um divórcio e eu também já tinha saído de um divórcio. E eu falei, não dá para a gente namorar. A gente vai orar. Se for de Deus, a gente vai casar. E casamos logo. 3 meses de namoro, sabe? Ajustamos as coisas, casamos e vivemos felizes até hoje. Quando comecei a namorar com a Aline, nós começamos a conversar e eu entendi que a Aline era a mulher da minha vida. Sabe? Por isso que nós casamos rápido. Hoje vivemos muito bem, graças a Deus, sabe? Porque nós entendemos que Deus estava nesse negócio. E outra coisa também que é interessante falar que a pastora Aline muitas vezes está doente, ela tem um problema, ela tem lúpus, né, a gente até gravou aqui. E como é que foi isso tudo para vivenciar assim? Então, quando eu casei com a Aline, eu não sabia que ela tinha essa doença tão grave. Ela tinha uma desconfiança. Sabe, quando nós casamos, eu acredito que a vida deu uma estabilizada, a vida equilibrou, a doença se manifestou. Já tem mais de um ano, ou um ano mais ou menos, que a Aline vem passando todos os dias, ela acorda com muitas dores, Eliel. Você está lá em casa, você acompanha. Ela vive muito inchada, com muitas dores. Hoje mesmo, semana passada, ela fez uma biópsia, ela tirou um pedaço dos rins para mandar para um laboratório em Belo Horizonte para poder avaliar como que está os rins dela, porque o médico tem uma preocupação de não virar uma nefrite. O lúpus atacar os rins e virar uma nefrite, ter que fazer hemodiálise. E por ele ter essa preocupação, ela fez uma biópsia e ela está se queixando de muitas dores nos rins, devido a essa perfuração que ela fez nos rins para fazer a biópsia. Sabe, não é fácil todos os dias você acordar com a pessoa que você ama, com a pessoa que você escolheu para a sua vida, está se queixando com dor, com muitas dores, dificuldades, limitações. Sabe, ela tem muitas limitações. Essa semana eu levei em Itaguaí para comprar um medicamento para fazer um procedimento, ela voltou de lá passando mal, dificuldade de andar, o dia que o sol está quente, ela não pode sair. Nós fomos tirar umas férias agora em janeiro, chegamos em Ouro Preto, ela escorregou, torceu o pé, no primeiro dia de férias, ela chegou na rua lá, as ruas de Ouro Preto é muito escorregadia, ela chove muito, e por ser uma cidade histórica, ruas de pedra, ela escorregou no meio da rua, lá caiu, torceu o pé, tivemos que vir embora. Sabe, são essas limitações, mas isso não nos impede de amar. Sabe, nós entendemos que porque amar é uma decisão. Amar não é para quem está bem ou quem te oferece. Amar é uma decisão e eu decidi amar a Aline e a Aline decidiu me amar e nós vivemos felizes para sempre. Nossa, isso é uma coisa muito boa, porque pouca gente tem acesso a essa informação, porque a nossa cultura é levada o tempo todo a gente achar que amor é uma emoção.
Tipo assim, ai, eu tô sentindo que eu estou amando, eu estou achando que eu estou amando. Só que amar vai muito mais de um ponto de decidir do que você sentir. Porque o que você sente muitas vezes é uma paixão. E ali ele meio fica falando, brincando, que paixão não é coisa de crente, brincadeira. Mas a gente espera muito sentimento numa coisa que tem que ser mais racional. Tipo assim, eu decido com os defeitos, porque tudo que é sentimental passa, né? Inclusive, você falou sobre antigamente usarem muito medo para atrair as pessoas. Tipo, chega uma hora que o medo também acaba. Chega uma hora que essa paixão toda acaba. Chega uma hora que, sei lá, a alegria toda acaba. E o que resta? Resta uma decisão de amar, né? Eliel, eu acho interessante que as pessoas trazem essa questão emocional até para o evangelho. Sabe, eu domingo estava ministrando no culto, e uma coisa que me chama muita atenção, que nós brasileiros, nós não somos treinados para ter uma emoção saudável. Sabe, as pessoas têm um emocional muito instável, não tem uma inteligência emocional. Porque inteligência emocional é você saber viver cada estação da vida, você viver cada tempo. Inteligência emocional é saber que aquilo vai passar, que você precisa olhar por uma ótica de futuro, uma coisa mais importante, e as pessoas são muito presas. Essas questões de momento, que elas são presas emocionalmente. Eu estava até ministrando domingo, e eu estava falando que as pessoas são muito baseadas no que elas sentem. Elas querem chegar na igreja e sentir um frisson. Aí quando não sente esse frisson, esse arrepio, ontem o irmão estava contando para mim que tem uma irmã que falou que se no culto, no geral, uma pizza debaixo do braço, não der aquele suor, aquela marca, a presença de Deus foi fraca. Porque culto para ela tem que suar, transpirar, pular. E isso não é culto, Eliel. Culto, que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, Paulo vai dizer assim, rogo, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é entendimento. E as pessoas são muito levadas pela emoção, elas acham que elas só devem vir à igreja o dia que está com vontade. Ela só acha que deve ler a Bíblia o dia que ela está inspirada, só deve orar o dia que está com vontade. Não é. Ninguém acorda segunda-feira com vontade de trabalhar. Ninguém acorda assim, olha, que noite maravilhosa, estou com vontade de trabalhar. Não veja a hora de chegar no serviço. Não é assim. Se você está nesse ponto, meu irmão, se prepara que Deus vai te levar. Você está perfeito. Porque a gente acorda para ir cedo para trabalhar, porque nós entendemos que aquilo é necessário. E as coisas de Deus são necessárias. Amar também a pessoa que você decidiu amar é necessário, porque a maior manifestação que nós amamos a Deus é quando nós amamos o próximo. Hoje eu sou pastor de uma igreja, tenho um rebanho para cuidar, mas não deixo cuidar da minha esposa. Toda semana, os dias que eu preciso estar com ela, o dia que eu preciso acompanhar, paraliso a minha vida, paro tudo e vou dar assistência à minha esposa. Sabe, os dias que ela está melhorzinha em casa, eu dou assistência à igreja. Sabe, eu trabalho sempre conciliando as duas coisas, porque eu entendo que cuidar da minha esposa é importante. Ela é o começo da igreja. E cuidar da igreja, que é a noiva de Jesus, é importante. É o meu chamado. E eu preciso sempre conciliar essas duas coisas. E, assim, eu acho importante até ressaltar isso, porque tem vindo bastante jovens, adolescentes aqui para a igreja, e por um momento pode ser algo muito emocional, porque tá vindo amigos, tá vindo, sei lá, às vezes uma pessoa que você gosta e tá aqui na igreja, tá, sei lá, envolvida. Aí você procura se envolver por uma questão emocional, por gostar da pessoa. Mas tem que ter um momento onde você paralisa isso tudo e para. Cara, eu preciso decidir amar a Deus, amar a noiva, amar a Jesus e tal. E não só por essas questões emocionais, porque uma emoção, eu lembro de uma vez que eu estava no psicólogo, ele falou isso, olha, emoções viram sentimentos. E sentimentos podem durar longos períodos da vida. Mas sentimento não é uma coisa eterna, porque o sentimento passa. Uma hora, esse sentimento aí que você
construiu vai passar. E tipo, que não venha, assim, na sua caminhada cristã, ser um sentimento baseado em sentir, em, sei lá, ter processos emocionais, mas que venha estar baseada na palavra de Deus mesmo, na leitura, assim, nessa dinâmica em orar, em jejuar, porque emoção vai passar, gente, pode ter certeza. Essa alegria, esse vigor, essa força vai passar. E o que vai sobrar é as decisões que você fez. Tanto que os nossos hábitos fazem parte disso. É uma decisão, eu escolho não comer tal coisa, eu escolho não fazer tal coisa, eu escolho, sei lá, não entristecer o coração de Deus. E é uma das coisas que a gente tem que se pensar sempre. E, pai, para assim encerrar, quais são os projetos futuros para a igreja? Deixa eu fazer uma ressalva rapidinho nessa questão de emoção que você está falando. O que acontece? As pessoas, às vezes, têm a igreja como uma plataforma de relacionamento. É importante? É. Porque é melhor arranjar uma pessoa aqui do que fora daqui, né? Enfim. A igreja ela pode ser um networking. Isso. Palavra difícil para a gente falar, né? Network, sabe, de relacionamentos. Mas a igreja, ela é muito mais do que isso. Ela não é uma plataforma de relacionamento, não é um network. A igreja é um lugar de buscar a cultura do reino, buscar quem é Deus, experimentar das grandezas de Deus, viver uma vida com Deus, porque essas emoções, elas são passageiras, e a emoção, ela está muito relacionada ao momento que nós estamos vivendo. Cada emoção, ela está relacionada ao momento que você vive, ao momento que você está mais melancólico, porque os 4 temperamentos nós temos no nosso corpo, só que a gente vai ter um que vai sobressair mais. Se você vai ser fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, você vai ter um que vai ser mais caracterizado pelas suas ações. Mas todos eles faz parte da nossa essência de quem nós somos. E tudo isso são momentos. Tudo isso são momentos, são expressões. Há momento que a gente está mais chororô, tem momento que a gente está mais alegre, tem momento que a gente está mais eufórico, tem momento que a gente está mais recluso. Agora que nós precisamos entender que o momento não determina quem nós somos. Nós precisamos viver uma vida com Deus, buscar a Deus como prioridade. Eu domingo estava falando que a gente não lê a Bíblia só quando a gente quer ler a Bíblia. A gente não ora só quando nós estamos precisando orar. Nós temos que ter hábitos. Hábitos são coisas que são geradas. Ninguém nasce com hábitos. Hábitos são disciplinas, são doutrinados na vida das pessoas. E nós precisamos disso. Nós precisamos ter isso, porque senão nós seremos levados pelas emoções. E muita gente que não tem essa estabilidade emocional, elas são levadas por qualquer evento de conversações. Nós vivemos um tempo hoje no Brasil, William, entenda bem, não vou falar de política, mas a gente precisamos citar o que nós vivemos. As pessoas deixaram de votar no Bolsonaro porque achavam o Bolsonaro grosso, achavam que o Bolsonaro falava algumas coisas que machucavam. E algumas pessoas botam até na conta dele as perdas das pessoas que morreram por Covid. Eu não coloco, eu perdi o meu pai e a minha mãe por Covid. E eu não culpo o presidente por isso. A culpa não é dele, porque morreu milhões de pessoas no mundo e ele não foi o culpado da morte das pessoas. Tem muita gente que não tem um conhecimento, não tem uma estabilidade emocional e vão preferir culpar outro, porque culpar alguém é muito mais fácil do que assumir as suas próprias culpas e assumir as suas próprias responsabilidades. E nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito instáveis emocionalmente e eles querem pessoas que satisfaçam o ego. E o atual presidente, ele prometeu às pessoas de dar picanha, que as pessoas beberiam a cervejinha, comeriam uma picanha no final de semana com uma farofinha e seriam felizes. As pessoas vão chegar um tempo que não vão ter nem abóbora para comer, porque o Brasil está caminhando para isso. O Brasil está caminhando para virar uma Venezuela, porque as pessoas não tiveram inteligência emocional de entender que aquele outro poderia ser muito melhor para uma nação do que um momento. As pessoas estão trocando coisas eternas por momento. Sabe, que você que está nos ouvindo, esse podcast hoje, que você não troque a sua eternidade por momento, porque o diabo está sempre enganando as pessoas por questões emocionais, por comida. Adão e Eva foram enganados por uma maçã e o brasileiro foi enganado por picanha. Nossa, e outra coisa também, gente, na tentação lá de Jesus, é interessante que chega uma hora lá que Satanás vai levar ele lá no topo da montanha e fala, olha, se você me
né, prostrado me adorar-me, você vai ter isso tudo. Todos os reinos vão ser seus. E tipo, cara, todos os reinos já seriam de Jesus. Só que, imagina se Jesus quis troca... encurtar o caminho. Imagina se Jesus troca. Agora tá aqui palpável na minha mão. Eu tenho uma promessa eterna, porque Davi já tinha profetizado isso, todos os profetas já tinham profetizado isso. E eu tenho uma promessa eterna, ou eu pego uma coisa aqui que tá fácil, que já tá debaixo da... E, gente, se Jesus decidisse escolher ali, acabou pra gente. E é claro que hoje em dia a gente tem essa noção que prazeres momentâneos, eles vão tirar a gente de prazeres eternos. Não significa que, é ruim, Deus, sei lá. Tem gente que pensa assim, não significa que a gente escolheu. Foi uma escolha. Um prazer momentâneo. Eliel, olha que coisa interessante. Uma coisa puxa a outra e a Bíblia responde todas essas questões. Apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, do verso 15, ele vai dizer que com a morte de Jesus, ele restabeleceu, ele reorganizou tanto as questões na terra como as questões no céu. Se Jesus tivesse cedido à tentação de não passar pelo crivo da cruz, não tivesse passado pela humilhação que ele passou, ele não seria tão exaltado como ele é no céu. Ele não receberia tudo que ele recebeu. João vai dizer que ele é o único que é digno de abrir o livro. Sabe, a Bíblia diz que ele é adorado no céu, os anjos o adoram. Por quê? Ele não abriu mão do que era eterno pelo passageiro. E é um exemplo pra gente, né, gente? Porque Jesus provou que vai ter sofrimentos, que vão ter coisas na vida que a gente vai passar, mas a promessa tá de pé. Enfim, quais são os seus planos? Eu até tinha esquecido quais são os seus planos para o futuro da igreja. Eliel, nós estamos com muitos projetos. O que acontece? Nós estamos vivendo uma agenda agora do projeto DNA. Nós já começamos, eu dei a 8ª aula, terça-feira, da Escola de Líderes, e já separei pessoas para fazer a abertura das primeiras células. Nós não abrimos célula na igreja ainda, nós estamos há mais de 2 anos treinando, preparando, fazendo uma coisa bem consolidada para que quando nós abríssemos, a coisa tivesse mais estabilidade. Eu tinha anunciado até para a igreja que na terça-feira, que essa primeira célula protótipo seria lá em casa, só devido ao problema de saúde da minha esposa. Eu não vou ter condições de fazer essa célula em casa, porque quarta-feira é o dia que nós vamos ter vai ser o dia de abertura de célula, de reunião celular. Eu não vou ter condições de fazê-la em casa devido ao dia que ela toma mais remédio, mais corticoide e ela fica mais debilitada. E eu já arrumei uma casa que vai ser a nossa anfitriã e eu vou ser o líder dessa célula nessa casa e outras células que eu já vou abrir daqui a 15 dias ou amanhã. Domingo eu vou reunir com essas pessoas, já conversei ontem com várias pessoas, todo mundo já abriu as suas casas para ser anfitriã e eu já vou começar a abrir, vou pegar uma equipe nossa aqui que já está treinada, está bem envolvida nisso e eles vão ser líderes de célula em cada casa anfitriã para a gente implantação do projeto celular, porque eu entendo que a igreja do futuro é a igreja celular. Eu entendo que a igreja que vai permanecer no tempo das perseguições, da escassez, porque nós caminhamos para isso. Eles estão só falando em reescrever a Bíblia, de perseguir a igreja. Nós estamos caminhando para isso. Vivemos um evangelho como na Venezuela, como na China. E a igreja que mais cresce no mundo hoje não é a igreja brasileira. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja subterrânea da China. As igrejas das pessoas que não têm Bíblia para ler, mas eles leem um versículo e comem aquela palavra e decoram o versículo. A igreja subterrânea da China hoje é a igreja que mais cresce no mundo. E nós caminhamos para esse processo de perseguição, de termos limitações de pregarmos, e nós entendemos que a igreja celular ela vai ser muito importante, porque os templos vão ser perseguidos. As igrejas vão ser fechadas, mas as igrejas nos lares, elas permanecerão. E nós estamos envolvidos com isso. Nós já vamos começar daqui a 15 dias a abertura de 3 a 4 células aqui na igreja. Nós fizemos um projeto esse mês agora, do Imersão, que vai ser o processo
fixo na igreja. Todo ano nós vamos ter vários processos de imersão, que é um upgrade no conhecimento, de batismo, de aprendizado. Agora, em outubro, de setembro ou outubro, nós vamos ter um encontro com Deus. Já estou agendando. Segunda-feira já vou ver um sítio com o pastor do local do encontro com Deus, e tem muitas demandas, muitas coisas acontecendo. Nós já compramos a área aqui em cima da igreja, Eliel, é mais de 2.000 metros quadrados que a igreja comprou de terreno, sabe? Nós vamos fazer futuramente uma arena, um templo para 2.500 pessoas, vai ser um templo grande, sabe? Nós já compramos o terreno. Esse templo hoje, que é 420 lugares, nós vamos deixar futuramente para fazer culto infantil, porque o departamento infantil também cresce a cada dia. Cada culto aqui é muitas crianças e eles vão precisar de um espaço maior. Nós vamos deixar o templo antigo para as crianças e iremos construir um templo novo. Me pergunta como? Milagre. Deus há de nos dar condições e nós vamos conseguir, porque a Bíblia nos ensina que nada para a igreja do Senhor Jesus. Nós cantamos aqui que a perseguição, o Coliseu, nada paralisou a igreja. As pessoas pensam que eles conseguem paralisar a pandemia. O diabo pensou que com a pandemia ele iria paralisar a igreja não parou. A igreja que trabalhou cresceu, Jacareí, a Apostólica Central cresceu muito, Eliel, no período da pandemia, porque a igreja, ela avançou, ela não deixou de ser igreja por causa da pandemia, sabe? Tivemos perdas? Tivemos, eu perdi meu pai e minha mãe, perdemos o Luiz Antônio, que era conhecido como Jamaica, um membro aqui dessa igreja, sabe? Tivemos perdas? Tivemos, mas isso não paralisou a igreja, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é maior do que as coisas deste mundo. Eu tava dando uma olhada nas lives antigas, gente, nesse período de 2020, 2021, auge da pandemia. Gente, pouquíssima. Eu tava até meio... Gente, essa semana eu tô chorando muito, não sei porquê. Mas, enfim, eu tava olhando aquilo e tava ficando até meio emocionado, porque hoje a gente olha a igreja viva, a igreja com bastante pessoas aqui adorando, com intensidade. Mas a gente precisou passar por um período longo, muito difícil. De falta de muita gente, de mortes, muita gente morrendo. Nossos pastores... Pastor José Marcelo e pastora Tereza morreram e, foi um limbo ali, um momento de vale que a gente hoje em dia consegue olhar para trás, tudo foi permissão de Deus, um propósito de a gente subsistir. Você olha dessa forma também? Eliel, eu vejo como a mão de Deus. Eu não atribuo a morte do meu pai com a minha mãe a Covid. Eu vejo que chegou o tempo de Deus colher aquelas rosas. Porque o meu pai com a minha mãe, eu não tenho dúvida que eles estão com Deus, Eliel. As pessoas têm muita dificuldade de falar da morte, porque elas não entendem que a morte, ela só é um desligamento deste mundo, porque nós somos eternos. E na faculdade de psicologia, tem uma matéria chamada tanatologia, não sei se você estudou sobre isso. Tanatologia é sobre a morte e o morrer. A gente aprende a lidar com a morte e ajudar as famílias enlutadas. E eu vejo a morte, Eliel, não como um fim. Eu não vejo como a morte uma coisa muito ruim, porque a pessoa que morreu, ela voltou para a casa do pai. Ela voltou para a casa do pai. E o meu pai com a minha mãe, sabe, nós perdemos eles aqui, sabe, em 2021 foi uma coisa muito triste, sabe. A minha mãe morreu 5h10 da manhã, o meu pai 6h10. Não tivemos nem a condição de vivenciarmos o luto, porque era no auge da Covid. Não podia nem olhar. Não podia, o caixão veio lacrado, eu tive que reconhecer. Fui eu e minha irmã Lisiane que reconhecemos os corpos no hospital lá, que eles estavam internados. Nós entramos no local, sabe, onde ficava o lixo do hospital, um local separado para botar as pessoas que morriam de Covid, e todo um processo, a gente tem que botar roupa, não podia tocar, não podia olhar muito, tudo muito rápido, e nós não tivemos o direito de vivenciar o luto, porque todo aquele processo que quando você vê a pessoa no caixão, a pessoa desce à sepultura, é um processo de luto, para
para que possa acontecer o desligamento. E nós não tivemos esse desligamento. O corpo ficou aqui no cemitério de Jacareí por 30 minutos e o diretor da época do cemitério brigando com a gente, nervoso, que a gente ia fechar o cemitério, que ia atrapalhar o cemitério, que não sei o quê. Não tivemos nem a dignidade de fazermos um funeral digno para eles, mas nós superamos isso e sabemos que o meu pai e a minha mãe, pastor José Marcelo, pastora Teresa, o Luiz Antônio, conhecido como Jamaica, eles estão com Deus, voltaram para a casa do Pai. Amém. E com isso a gente encerra. Muito obrigado, pastor Wilson, pai, por ter topado. Anunciei suas redes sociais. Eu acho que ele não vai saber o arroba dele não, gente, mas eu sei, é pastor Wilson Félix, tá? pr.wilsonfelix. Ele tem Instagram, só Instagram, Facebook não. Tem mais mensagens no YouTube, pesquisa aqui no nosso canal da Igreja Apostólica Central. Tem as mensagens do pastor aqui também, então vai lá conferir. Tem a última mensagem do domingo, que ele falou sobre quem domina a sua vida, tá na primeira aba ali do YouTube. E é isso, muito obrigado por participar. Deus te abençoe. Amém, Eliel. Muito obrigado, tá, Eliel? Deus abençoe cada vez mais e prospere os nossos caminhos, tá Amém. bom? Gente, se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha. Se você tá ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir, dá 5 estrelas também pra gente. Se você tá pelo YouTube, a opção é se inscrever no canal. Então se inscreva. E é isso, gente. Uma ótima semana pra todos. Que Deus abençoe vocês.